Então, pessoal, começando aqui, né? Eu sou o Bruno, tá? Eu sou formado em processamento de dados. Eu tenho algumas, né? Fiz algumas especializações ali na área de gerência ali, de tecnologia da informação, em tecnologias educacionais ali em EAD, né? Também em tecnologias educacionais aplicadas à educação presencial. E atualmente eu estou, né? Eu sou mestrando do curso de Educação em Ciências e Matemáticas, o mestrado é do CIMAT do IFES, né? E também sou pesquisador lá da linha de tecnologias educacionais, né? E minha atuação profissional, né? Eu sou técnico administrativo do Instituto Federal do Espírito Santo, campus de Barra de São Francisco, né? Eu trabalho diretamente na coordenadoria de tecnologia da informação do campus. E a gente, né, ao passar do tempo, né, vem, né, se especializando nessa coisa de tecnologias, né, educacionais, né, isso que foi com a pandemia, né, veio aquele boom, assim, né, das pessoas, né, dos professores, né, quererem utilizar as tecnologias em salas, né, isso foi muito corriqueiro, né, que assim que surgiu a pandemia, os professores tiveram que se reinventar, né, para dar as aulas deles à distância, né, e aí a gente também está aqui, né, nessa batalha aqui, né, estudando sobre essas tecnologias educacionais e trazendo aqui hoje para vocês, né, algumas opções aqui que vocês podem ter na aula de vocês também, né? Eu vou colocar um questionáriozinho aqui, coisa bem rápida aqui, um questionário. Vocês aí podem acessar, né? O Mente, né? Você pode entrar no endereço aí ou apontar, não sei se vocês estão no celular aí ou no computador. Se estiver no computador, vocês digitam esse endereço aí, www.mente.com, e, né, se tiver no celular, pode apontar para o QR Code que ele já vai redirecionar para a página, né? Aí vocês podem acessar o site, digitar esse código aqui, aí ele vai abrir, né, uma votação ali, né? E a primeira pergunta, né, que ele vai perguntar ali para vocês, que vocês vão digitar, ele vai gerar uma nuvem aqui, né, com algumas, né, quais são as ideias, né, ou palavras que vêm à mente de vocês quando se fala em gamificação, né? Vocês podem acessar aí e digitar lá para gente, que ele vai vir aqui, vai aparecer para gente aqui na nuvem de palavras. Se acaso tiver alguma dificuldade, pode falar aqui no chat, ou abrir também o microfone e falar, não tem problema não. Colei o link também, ele vai diretamente lá no site, aí se vocês puderem clicar nele, já vai diretamente lá. Bom, então aí nós já temos ali, ó, interação com os alunos, né? Utilização de jogos, estimular o aluno, né? Mais alguma sugestão? Até então, um usuário somente, né, que está participando no momento, né? Como... Ô Bruno, Oi, no meu caso não surgiu perguntas. sério? Eu Se... coloquei o código, continuou Clica no, gamificação na educação. Essa é a pergunta, seria? clica nesse link que eu enviei no chat do Meet, fazendo favor. Ele vai abrir um campo uma pergunta com três campos, No perguntando segundo link? no segundo link. Quais ideias ou palavras vêm à sua mente ao se falar em gamificação? O Antônio já participou, né, da primeira ali, ele já Agora colocou. apareceu. Apareceu, né? Pois é, pode colocar. O que você acha? Não tem certo, não tem errado aqui, não, entendeu? O que você acha da gamificação? O que vem à sua mente quando se fala em gamificação?
Bom, então, com a segunda participação ali, então nós temos aqui algumas ideias, né? Que se chega ali quando a sua mente ao se falar em gamificação. Então, nós temos a interação, né, com os alunos também, né? Realmente a utilização dos jogos ela perpassa, né, pela gamificação, mesmo que ela utiliza o jogo como um pano de fundo, né? Ele, na realidade, ele não, o jogo em si não é o protagonista, seria a aprendizagem que o jogo que é possibilitada pelo jogo, né? A estimular o aluno, né, que seria entraria na questão ali do engajamento do aluno, né? A questão da motivação do aluno, né? Aquela interação dele ali, né? A disponibilidade que ele tenha. Nós também temos a questão da conquista, aí entram os desafios, né? Entram as missões do que a gamificação ela pode proporcionar, e a competição também, né? Que seria, né, uma coisa que vem naturalmente, né, também com a gamificação, pois a competição, né, é mais uma competição saudável, né, porque até certo ponto, se ela começa a ser ruim, né, ela pode mais prejudicar, né, do que propriamente ajudar o aluno nessa questão ali da gamificação, né? E aí, passando para a segunda pergunta, vamos lá. Vocês podem acessar novamente o link, é só dar um refresh naquele mesmo link lá. Você já participou de algum contexto gamificado? Como foi? Gostou? Você já participou de alguma atividade? Já utilizou alguma plataforma gamificada? Se você já participou, como foi? Você gostou, não gostou? Achou ruim? Como foi a experiência no caso, né? Essa pergunta ela é aberta, tá, pessoal? Você pode colocar a sua visão sobre se você já participou ou não, tá? Plataforma Moodle, certo? Já gostei um pouco. Bom, pessoal, então, né, sobre essa questão aí da utilização, né? Um já utilizou na plataforma Moodle, né? Muito bom, né? E já gostei um pouco, certo? Então, pessoal, essa questão, né? Da interação, né? Quem de nós aqui, né, nunca teve assim uma experiência, né, interessante, né, ao jogar um game, né? Seja ela por um sentimento ali de frustração, por não conseguir passar, né, de uma fase num jogo, seja ela a adrenalina sentida pelo desejo de vencer, ou até mesmo pelo sentimento, né, da questão da vitória, de você conquistar os pontos, vencer uma fase sem morrer, cumprir o tempo estabelecido, né? Enfim, jogar realmente desperta sensações, né? Sentimentos assim, aprendizados, né? E aí você imagina, né, que se todos os alunos ficassem todo esse tempo, né, dedicados, estudando, né, criando projetos, possibilidades, né, nos assuntos de sua formação escolar, né, e ainda sentindo prazer em fazer isso, né, que é o que a gamificação traz para a gente, né. Como ainda a gente não tem, né, essas estatísticas voltadas ali para a educação, a gente pode, né, fazer a nossa parte utilizando esses elementos que existem nos jogos, assim como uma estratégia, né, de ensino para tentar engajar os alunos, né, a aprender um determinado assunto com motivação, né, interagindo com os demais,
né? E em prol do objetivo comum, que é superar, né, os desafios. Enfim, assim a gente tem inúmeras possibilidades com a gamificação. Então, quando o assunto é gamificação, eu me sinto muito confortável, né, em pesquisar, em estudar e consigo assim sutilmente aplicar, né, em algumas práticas de ensino, né? E assim é uma coisa que eu vibro com esse assunto, né? Porque eu não posso dizer que eu sou um expert no tema, né? Mas eu estou no caminho, estou buscando, né? Muita informação, né, sobre esse determinado tema e tenho pesquisado muito afinco sobre ele também, né? E desde que iniciei essa minha jornada aí como educador, né, também eu tenho buscado, né, aprender e aplicar pelo menos uma vez em cada turma, né? E assim preparar esse material com muita motivação para esclarecer ali alguns pontos sobre a gamificação e quem sabe também, né, inspirar vocês aí a embarcar de verdade nesse mundo e transformar também as aulas de vocês aí com um pouco desse mundo da gamificação, né? Então, eu vou tirar aqui essa perguntinha. O ideal era que tivessem mais pessoas, né, para a gente ter uma ideia geral, um todo, né, de todo mundo aqui que já trabalhou com isso ou não trabalhou, né? Mas, enfim, vamos com o que temos ainda aqui por enquanto, né? Então, continuando aqui na questão da apresentação, vamos lá. Deixa eu subir aqui a tela. Então, né, nada mais do que falar de gamificação, né, a gente tem que perpassar pelas metodologias ativas, né, também. Então, o período, né, de isolamento físico, com a questão da pandemia, né, elas nos fez pensar em estratégias para o acompanhamento e apoio aos estudantes, né, e para a manutenção das atividades didáticas. A crise da pandemia, né, impactou diretamente na educação e fez surgir essa necessidade, né, de ressignificação da prática docente. Então, elucidou-se, né, uma nova forma de compreender a educação, né, ampliar e tornar os sistemas educacionais mais abertos e inovadores, embora, né, que tenha acontecido de uma maneira um pouco impositiva, né? Então, assim, em um artigo, né, que eu estou escrevendo, né, pesquisando um pouco sobre a questão da gamificação, eu trouxe, né, um gráfico aí, né, para ver como que essas metodologias ativas, em especial a gamificação, ela ganhou esse espaço, né, na educação à distância, né? A gente pode ver ali que em 2016 quase não se falava sobre isso, né? E chegou agora em 2020, teve um boom, né, de trabalhos que pesquisaram, né, sobre as metodologias ativas e enfatizaram um pouco a gamificação. Então, assim, a gente vê, né, que por causa, né, da maneira como foi, né, como chegou a pandemia, né, nos fez pensar em outras maneiras, né, de trazer o conteúdo para as nossas aulas do ensino à distância, né? E pensando nisso, né, quais estratégias, né, e metodologias pedagógicas podem ser utilizadas, né? Então, dentro das metodologias ativas, a gente traz, né, a gamificação, né? A ideia, né, é fazer, né, o aluno participar mais dos seus estudos, né, saindo daquela coisa de aula expositiva, porque o professor ele pode ter o melhor conteúdo do mundo, né? Só que se ele não tiver uma maneira ou uma didática bacana de passar aquilo, ele pode ser o melhor professor, pode ter o melhor conteúdo do planeta, que a aula dele vai ser enfadonha. Né? Então, assim, a ideia da gamificação é fazer isso, é estimular, né? Trazer esses métodos ali que incentivem a interação do aluno com o professor, né? Entre os colegas, por meio dos materiais, dos recursos, né? Gamificados, fazendo assim desenvolver essa autonomia, né? E o seu processo de aprender. E tenha também uma aprendizagem mais significativa e contínua no seu ambiente de estudo.
né? Então, assim, as principais vantagens, né, das metodologias ativas, né, a gente pode ver ali que o professor ele não é somente o detentor do conhecimento, né? Ele passa a ser um mediador ali, né, do conhecimento, um facilitador do conhecimento, né? Ele deixa de ser, né, somente o que repassa as informações, né? E o aluno também passa a ser mais ativo, né? E ele passa a ser o centro da aprendizagem, ele aprende a ter mais autonomia, né? A colaboração dele também em grupo, consequentemente, o aumento do engajamento da cooperação dele, e também na aprendizagem na resolução baseado na resolução de problemas, né? Então, assim, as metodologias ativas, elas têm algumas vantagens, como também têm algumas desvantagens, né? Então, assim, a gente vai citar aqui algumas das vantagens, né? Talvez uma que seja das principais é estimular, né, as diferentes formas dos alunos aprenderem, né? Porque tantas metodologias ativas, né? Porque tem a sala de aula invertida, né? A aprendizagem baseada em problemas, a gamificação, entre outras, né? Estimular também as competências do século XXI, deixar as aulas um pouco mais dinâmicas, né? E desafogar também um pouco o professor, né? Até porque tira um pouco, né, esse viés do professor de somente ele é o detentor ali do conhecimento. E também temos, né, as principais desvantagens, né? Porque pode-se ter uma maior dificuldade também na garantia da aprendizagem dos alunos, né? Até porque a gamificação ela é aplicada, a gente primeiro tem que verificar o perfil de quem que a gente está aplicando ela, né? Não somente chegar, vou aplicar a gamificação. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Se você não conhece o perfil do seu aluno, você vai ter, né, esse problema aí. Pode também ter a difícil aceitação, né? Alunos que já estão acostumados com o método antigo. Pode ser que você traga novidades para a sala e isso daí depois também para os alunos fique difícil também, né? E também tem a dificuldade por parte do professor, né? A gente carece um pouco de cursos, né? Explicações sobre, né? O próprio professor também está, né, se atualizando, né? Existem professores que não são adeptos à tecnologia. Se a gente for falar assim, aluno protagonista, o professor quase vai querer bater em você, porque alguns professores eles não aceitam, eles acham que a aula expositiva, né, é uma das melhores maneiras de estar se passando um determinado conteúdo. Né? Então, assim, esses são, né, alguns problemas que a gente tem. A gente também tem a realidade dos alunos também, principalmente nas escolas públicas municipais, né, estaduais também, que às vezes carece um pouco de recursos tecnológicos, né? Às vezes o aluno também ele é um pouco carente também, não tem recurso, por exemplo, para ter uma internet digna em casa, talvez para estar fazendo essas atividades de acordo com o que a gente queria, né? Então, assim, mais ou menos, a gente perpassa ali pelas metodologias ativas. E aí, falando, né, sobre a questão da gamificação, lá no início, né, eu tinha perguntado lá, muito provavelmente, se tivesse mais pessoas participando do nosso mini curso aqui, algumas iriam dizer que nunca tinha participado de um contexto de gamificação, né? Aí eu ia trazer alguns exemplos aqui agora, pelo fato da pessoa, por exemplo, eu fiz uma compra no Mercado Livre. Eu ganhei pontos com milhas de passagens aéreas. Eu ganhei pontos no cartão de crédito, né? Isso tudo aí, querendo ou não, isso é um meio de gamificação, né? No Mercado Livre você tem níveis, né? Quem já fez compras lá, você tem níveis, e quando você faz uma determinada compra, você ganha determinados pontos. Esses pontos vão acumulando e você posteriormente depois vai subindo de níveis dentro do Mercado Livre. E a partir do momento que você sobe de níveis, esses níveis te dão algumas recompensas, né? Que podem ser frete grátis, né? Desconto em determinados produtos. Então, assim, querendo ou não, a gente não percebe, mas a gente participa de uma gamificação.
né? As empresas de marketing usam demais isso no dia a dia para tentar trazer o consumidor, né? Querendo, dando promoções, né? O próprio Shopee também, né? Que vem aí na concorrência com o Mercado Livre. Ele tem lá, você compra aqui e ganha tantas moedas. Essas moedas depois você pode trocar em desconto na compra de produto. Isso também é uma forma de gamificação, né? Então, o termo gamificação ele foi criado, né, em 2002 por Nick Pilling. Ele é um programador britânico, né? Ele inicialmente ele tratava, né, dessa essência de desenvolver por meio de conceito da gamificação novas técnicas, né, de comercialização para reforçar nessa a fidelização de consumidores, utilizadores e jogadores, né? Atualmente, né, a gente tem ali muitas empresas, elas utilizam estratégias lúdicas de marketing, né? Não somente para atrair clientes, mas também para estabelecer a relação de participação, colaboração, comparar resultados e objetivos, né? E é isso que a gente quer trazer, né? Essa participação ativa para dentro da educação, né? Então, assim, dentro das chamadas metodologias ativas, né? A gamificação, ela está entre as estratégias, assim, mais eficazes, né? Para potencializar o aprendizado e proporcionar ali o engajamento dos alunos. Então, a gamificação, né? Ela se trata, né? De uma linguagem baseada por meio dos mecanismos dos jogos, né? Cuja ideia dela é construir um processo prazeroso quando o tema é aprender. Então, assim, a finalidade dela se baseia no despertar do interesse dos estudantes, né? E quando isso acontece, consequentemente, ativa-se a participação com o desenvolvimento da criatividade, promovendo esse diálogo entre o professor, os colegas de sala de aula, na busca, né, de resolver situações que apresentam problemas, né? Então, a gamificação, né, ela um pouco se confunde às vezes com a questão dos jogos, né? A gente tem o jogo versus a gamificação. Por mais que se pareçam, né, não são a mesma coisa, tá? O jogo, ele é uma atividade que ela possui um objetivo, um desafio, regras, como o objetivo será alcançado, interatividade com o ambiente, reação emocional dos jogos e foco no entretenimento. Então, quando se tem foco somente no entretenimento, eu estou falando de um jogo e não necessariamente eu tenho a gamificação. Porque a gamificação, ela vai fazer o quê? Utilizar esses elementos que eu tenho do jogo, né, a sua estética, a lógica, né, dos jogos para engajar e motivar as pessoas, né? E vai pegar esse entretenimento juntamente com a aprendizagem para resolver problemas. Então, isso é a gamificação. Então, o jogo por si só, quando é somente entretenimento, ele é um jogo, né? Aí a gente pode citar ali, vou jogar um dominó, vou jogar um baralho, vou jogar um ludo, uma dama, um xadrez, né? Já a gamificação não, você vai utilizar como plano de fundo o jogo para estar passando determinado conteúdo que você queira passar para o aluno, né? Um exemplo aqui, né, sobre a gamificação também, no semestre retrasado da disciplina de produção de produtos, né, multimídia, no mestrado, foi desenvolvido pela gente um jogo da área de química, né? Ele era um jogo da memória, né? Se você for pegar um jogo da memória com cartas, né, de só virar cartas, ele é um jogo por si só. Mas o jogo era para você aprender a tabela periódica, né? Esse jogo a gente pegou, né, os símbolos químicos, né, e criou o par dele seria uma especificidade desse símbolo químico, né? O aluno ele teria que achar qual era o símbolo e a sua especificidade. A partir do momento que ele achava isso, surgia uma pergunta sobre o elemento químico. Se ele conseguisse responder, ele ganhava o ponto e subiria de nível para tentar virar as outras cartas. Se não, ele tentaria virar novamente, perderia um ponto, mas continuaria do jogo. Então, assim, mesmo que usando o jogo da memória como plano de fundo, a ideia era fazer com que o aluno entendesse sobre os elementos químicos, né? E soubesse as especificidades, né? E as cartas, elas eram todas personalizadas, né? Com algum
algum produto ou elemento que é feito com aquele determinado elemento químico, né? E foi muito bom o jogo, a gente conseguiu aplicar ele numa turma de ensino médio, tivemos um respaldo assim bem bom para quem estava aprendendo a utilizar a tabela periódica. Nós usamos a maioria dos símbolos químicos, né? E algumas especificidades sobre eles, né? Como o número atômico, o que para ele era utilizado para quê, né? O que significava cada símbolo e assim por diante. Foi assim bem divertido a utilização desse jogo lá em sala de aula. E aí, na gamificação, a gente também tem alguns tipos de jogadores, né? Porque a gamificação por si só, ela não se sustenta se você não conhecer quais são os tipos, né, de jogadores que você está tentando promover essa gamificação, né? Então, aqui nessa figura, né, nós temos aqui os 4 tipos, né, definidos por Richard Bartlett, né, que são, né, a gente tem ali sobre ação, ambiente, interação e pessoas. Nós temos ali os predadores, né, tá ali, eu vou vencer todos, os conquistadores, né, mais troféus, mais pontos, os socializadores, eu quero jogar para curtir, e os exploradores, eu quero ver o que está acontecendo. Então, esses jogadores, né, cada um tipo desse, ele tem uma peculiaridade, né? Então, assim, vamos começar ali pelos conquistadores, né? Esses conquistadores nada mais são, né, do que jogadores movidos por objetivos no jogo, né? Para se destacar de outros jogadores, né? Geralmente, eles têm alguma forma, né, de acumular pontos. Ah, eu preciso acumular pontos para ser melhor do que fulano, preciso ser melhor do que ciclano. Então, assim, gerando essa competitividade, né, justamente dentre esses próprios alunos que participam dessa gamificação, né? Então, assim, a gente pode, né, utilizar ali, sejam eles por pontos por experiências, níveis ou mesmo até cupons de desconto, né? Eles são atraídos por um inventário de badges, né? Que poderiam ser as medalhas, poderiam ser os emblemas, né? Ou os troféus, por exemplo. Também temos os exploradores, né? Esses exploradores, eles são conduzidos, né, pela vontade ali, de descobrir o máximo possível sobre o jogo, né? Incluindo desde o mapeamento, né, de uma área geográfica ali até a compreensão da mecânica da gamificação em si, né? Então, assim, esses exploradores, eles são curiosos e vão querer entender o porquê e como cumprir um desafio proposto, né? E já os predadores, né, que seriam os killers, né? Talvez esse seja o tipo, né, mais competitivo que a gente possa ter de tipos de jogadores, né? Eles são movidos, né, pela a vontade de impor, né, assim, e ficam satisfeitos, né, em proporcionar talvez assim momentos, né, de agonia ou ansiedade em outros jogadores, né? Então, para que eles ganhem, né, alguém precisa perder, né? Muitos alguém precisam perder, né? São presenças assim frequentes, né? São esses que disputam a questão dos rankings, dos leaderboards, né? Querem sempre serem os melhores, estarem no topo, né? Querendo ou não, a vida ela é uma disputa, né? Você vai participar de um concurso, você tem que ser o melhor, né? Você vai participar do jogo, você joga para ganhar também, você não joga para perder, né? E, por fim, os socializadores, né, que são, né, os interessados mais em pessoas, né, querem socializar ali o ambiente, né, e no que eles têm também a dizer, né, o jogo ele serve apenas como um pano de fundo ali para socializarem, né, com outras pessoas, outros jogadores, né. Esses socializadores, eles são os maiores comentadores, né, de status, né, os famosos haters, né, e os que motivam, né, os desafios ali em os times, né. Então, assim, esses são os 4 perfis, né, que foram definidos por Richard Bartlett. É importante, né, quando a gente vai praticar uma gamificação, a gente conhecer
cada determinado tipo, né, de participante que vai estar participando ali daquele ambiente gamificado, né? Bom, e aí nós chegamos nos elementos, né? Para se ter uma gamificação, não necessariamente nós precisamos do jogo em si, nós precisamos de trazer os elementos dos jogos para dentro da game, para dentro da minha atividade, né? O meu contexto gamificado que eu vou fazer, né? Então, nessa torre, né, que foi proposta por Verbark e Hunter, eles dividem, né, esses elementos de jogos, né? E esses elementos de jogos eles são divididos em dinâmicas, mecânicas e componentes. Para cada parte dessa da pirâmide, a gente tem determinados elementos, né? Então, nas dinâmicas, nós temos as emoções, né, do jogador em si, a narrativa, a progressão e os relacionamentos, né? Então, nas dinâmicas, as emoções, né, elas podem criar diferentes tipos de emoções ali nos jogadores, especialmente a da diversão, né, que é o reforço emocional ali que mantém as pessoas jogando, né? Então, fora isso, a gente tem, né, a questão dos engajamentos, né, a questão da motivação também, né, do aluno, né, em estar participando ali daquela atividade gamificada. Já na narrativa, né, a gente tem uma estrutura que torna ali o jogo coerente, né, a narrativa ela não consegue assim ser tão explícita, ela funciona, né, como uma forma de uma história, né, o que eles chamam de storytelling, né, a história do jogo. E também ela pode ser implícita, né, na qual toda a experiência ela tem um propósito em si, né? Geralmente um contexto gamificado ele traz uma história por trás em si para tentar, né, trazer o aluno para aquela história, para aquele mundo ali, né, da gamificação. Também temos a progressão, né, nas dinâmicas, né? A ideia, né, se você tende, você está progredindo no ambiente, isso é fantástico, né? Para quem usa Moodle aí também tem a questão quando você vai subindo de progresso. No jogo você está passando de fase, está subindo de níveis, você está progredindo no jogo, você te dá esse engajamento, né, extra, porque você está progredindo, né? E também nós temos o relacionamento, né, que ele refere-se ali às interações dos jogadores, seja ela entre amigos, companheiros, adversários, ou até mesmo na colaboração, né, entre colegas de turmas. Então, tem todo esse relacionamento dentro da própria dinâmica ali dos elementos dos jogos, né? E já nas mecânicas, nós temos os desafios, a competição, a cooperação e as recompensas, né? Os desafios, né, eles nada mais são, né, do que os objetivos que o jogo define para o jogador. Né? Você trazendo isso para dentro da atividade, o aluno vai ter que fazer determinada coisa, né, para chegar ao objetivo que ele procura dentro da plataforma. A competição, né, ela pode ficar junto ali com a cooperação, né? Ele cria-se ali um sentimento ali de vitória, de derrota, né? Você tem ali a competição entre os participantes, por exemplo, de um curso, né? Eles estão competindo para ver qual é o melhor jogador, né? Quem se sobressai melhor. Então, assim, tem essa competição, né? Desde que seja sadia, né? Não seja uma competição que fique insustentável, né? Onde você faça com que o aluno ele se sinta pior, isso é ruim, né? Desde que seja uma competição saudável, isso também está dentro das mecânicas. As recompensas, né? Também quando você tem um desafio, né? No final você vai ter uma recompensa também, né? Que seria o benefício que o jogador pode ganhar a partir do momento que ele conquistou aquilo, né? Ele participou ali de alguma atividade, onde ele tinha um desafio, onde ele tinha o objetivo de conquistar determinada coisa para receber uma recompensa, né? Que poderia ser uma medalha, um emblema, pontos, qualquer coisa, né? Que fosse recompensado por ele ter realizado aquele determinado tipo de atividade.
E por último, nós temos os componentes, né? Que a gente pode, né? Temos as badges, os pontos, os avatares, os níveis, né? As aventuras, os dinheiros virtuais, os leaderboards, que seriam o ranking, né? Então, assim, ali nós temos também, a gente pode citar as missões, né? Que seriam basicamente quase que a mesma coisa das conquistas, né? Os níveis, né? Que representam ali a evolução do jogador, né? Quando você está dentro de uma plataforma, você se sente, né, motivado quando você está evoluindo, né, no desenvolvimento da atividade. Nós temos os pontos também, né, que você pode, determinadas ações dentro do jogo, você pode, né, trazer esses pontos para estar atribuindo ao aluno, né, que muitas vezes pontos e níveis ali estão interligados, né, e essa possibilidade ali, né, de distribuir para cada jogador por determinada tarefa. Nós temos também os avatares, né, que é a representação visual do jogador, né, as conquistas a gente já falou, e também temos os emblemas, né, e as medalhas, né, que seriam a representação ali da realização, né, dentro do jogo, que o usuário ele termina uma atividade, né, tem também os caça ao tesouros, né, as aventuras, os dinheiros virtuais, né, entre outros ali, né, tem vários elementos ali, a gente citou alguns aqui, mas os componentes tem mais outros componentes ali que a gente pode estar citando ali dentro também. Então, né, depois de falar um pouquinho sobre esses elementos dos jogos, né, por que aplicar a gamificação na educação, né? Uma pesquisa feita pela Game Brasil, nessa pesquisa é fresquinha, agora de 2021, né? Ela constatou que 72% dos jovens e adultos brasileiros jogam games, né? Então, assim, a gente tem a grande maioria, né, que gostam de jogos, né? Então, por que não trazer isso para dentro também da educação, né? Então, assim, e aí nós temos mais um dado aqui do IBGE também que diz o seguinte: 2 em cada 5 estudantes brasileiros não concluem o ensino médio por acharem desinteressante, né? Então, assim, por que não trazer essa gamificação, né? Sendo que a gente tem um grande público, né? Que jogam games, né? Então, por que não trazer isso para dentro da educação, né? Utilizando esses fatores aqui a nosso favor, né? Então, assim, fica aí essa indagação, né? Eu acho assim importante a gente trazer esses dados porque isso implica muito, né, em pesquisas aí que já foram, né, utilizadas a gamificação sobre a questão de trazer esse engajamento, essa motivação e até mesmo a redução da evasão dos alunos em sala de aula através do uso da gamificação, né? Então, nesse próximo slide aqui, eu trago para vocês assim, obviamente que existe um nicho muito maior, né, de plataformas, né, que a gente pode utilizar recursos gamificados. Então, assim, fiz uma curadoria aqui, né, de alguma das principais plataformas que a gente pode, né, estar utilizando para gamificação, né? E aí eu trouxe, né, ali o Classroom, o Padlet, o Puzzler, o Kahoot, o Class Dojo, o Classcraft, Moodle, o WordWall, Google Forms, o Team Link, o Socrative, o Flipit, o Quizzes e o Jamboard, né? Muitos aqui, né, às vezes as pessoas, né, talvez até vocês mesmo já utilizam ou utilizaram algum desses determinados aqui dentro das próprias disciplinas, né? A questão aqui eu não sei. Vocês são professores, Antônio e Graziani? Sim. Professores, né? Sim, né? Beleza, ótimo. Muito provavelmente vocês já devem ter utilizado, né, algum desses aplicativos ali. Então, né, eu fiz, né, essa curadoria aqui só para a gente trazer, né, falar um pouquinho, né, sobre as aplicações, né? Então a gente começa falando um pouquinho, né, sobre o Classroom, né? Às vezes as pessoas elas acham que ele é uma simples sala de aula, né? Como se fosse o Meet, né?
Mas o Classroom, na realidade, o foco dele é a educação mesmo, né? Mas ele tem, além disso, outros benefícios educacionais, né? Porque você pode também utilizar ele, além de você dar suas aulas online, né? Você pode utilizar alguns recursos dele para também estar utilizando, né, a gamificação, né? Aqui eu trouxe dois exemplos aqui que foram utilizados aqui em aulas, né? Uma questão ali sobre aritmética, hoje sobre de inglês também, né? Que era um quebra-cabeça ali, né? Para montar ali o quarto e tal. Mas tem uma infinidade de atividades que o Classroom você pode utilizar também dentro dele para utilizar com seus alunos e não somente passar conteúdo em slides, né, que é o que a grande maioria hoje faz, digamos assim, né, dos professores geralmente dão aulas em slides, aquela coisa, aqueles slides maçantes, lotados de conteúdo e não diversificam, né? Então, assim, uma grande oportunidade também no Classroom, você pode utilizar a gamificação dentro dele também, né? E logo depois dele nós temos também o Padlet, né? O Padlet também é uma ferramenta poderosíssima, né? Nesse uso ali, você pode também estar utilizando ele para estar gamificando também, né? Porque ele permite, né, essa criação ali de um mural, né, um quadro virtual dinâmico ali, né, para registrar, né, guardar ali os conteúdos multimídias. Então ele funciona como uma folha, né, de papel que você pode ali, inserir qualquer tipo de conteúdo, né? Trazer texto, imagens, vídeos, hiperlink, né? E juntamente, né, trabalhando com outras pessoas, né? Você pode estar criando lá, por exemplo, aqui o professor ele criou, né, um cartaz ali sobre a Revolução Francesa, né? Onde nesse infográfico ali, cada aluno deveria de trazer uma informação ali, né, sobre a Revolução Francesa, né? E foram assim construindo, né, nesse infográfico ali uma fonte, né, de informação ali, trazendo, né, criando esses elementos, esses cartões, né, como a gente chama no Padlet, sobre a questão da Revolução Francesa. Logo a seguir, nós temos o EdPluzzler, né? Esse daqui é um recurso também bem interessante, né? Ele é uma plataforma online gratuita, né? Ela permite que o professor ele importe um vídeo, né, do computador, né, do YouTube, e adicione diversas atividades ali embutidas no próprio vídeo para disponibilizar ao aluno, né? O professor ele pode, né, gravar uma faixa de áudio alternativa, né? Ele pode dar ao vídeo ali uma narrativa, né, que quiser, pode adicionar notas de comentários, ele pode incorporar atividades, né, no vídeo, ele pode, né, colocar problemas, né, ali para que o aluno ele resolva, né, adicionar perguntas, né, sobre também aqui o professor ele criou, né, um vídeo, né, trouxe um vídeo, né, e trouxe algumas coisas sobre a questão da poluição, né? O que que o rapaz ele tinha que fazer, né? E aí você pode adicionar várias coisas, pode escolher, né, os locais que você quer colocar determinadas perguntas, comentários. Isso daí vai, né, desenvolvendo ali a curiosidade, né, do aluno, ele vai nem percebendo, ele vai clicando, vai respondendo e vai estar ali brincando, né, e aprendendo determinada coisa justamente pelo aplicativo, né? Também temos o Kahoot, né? O Kahoot talvez seja um dos mais conhecidos, né? E utilizado hoje na atualidade, né? Que é o quiz, né? Online. Os professores usam muito, né? Esse aplicativo à distância. E o Kahoot ele tem essa vantagem, né? Que você pode utilizar ele talvez para conhecimentos prévios, né? Você pode fazer uma aplicação dele para conhecimentos prévios de determinado conteúdo que você vai aplicar em sala de aula, né? E também, posteriormente, né, fazer uma nova aplicação para saber, né, se os alunos aprenderam determinado conteúdo, né? Então, assim, ele tem nessa simplicidade, o Kahoot é uma ferramenta poderosíssima, tá? E ele tem esse fator, ele traz o fator competição também para os alunos, né? A pontuação deles também, né?
E assim, a gente consegue, né, trazer isso, introduzir ali um novo tópico de discussão na sala de aula. A gente pode trazer o Kahoot para discussão de tópicos em sala de aulas, como propriamente para uma revisão de conteúdos, né? E até mesmo realizar uma avaliação formativa, né? Porque no final, ainda assim, dele a gente consegue, né, exportar resultados para uma folha de cálculo ali e editar isso facilmente, né? Então, assim, o Kahoot também é uma ferramenta muito utilizada na atualidade, né? Temos também o Class Dojo, né? Que ele é um aplicativo, né, online também, que ele pode ser acessado pelos alunos, né? Professores, pais, líderes escolares. Essa ferramenta, né? Ela serve para complementar as aulas escolares presenciais, né? E por esse motivo, as turmas elas só podem ser acessadas se tiverem, né, um professor, né? Então, assim, o professor ele pode criar, né, turmas, né, adicionar alunos, pais, né, para que eles vejam o progresso do aluno, né? E também ele tem alguns recursos que podem ser úteis, né, também dentro de sala de aula, né, como o aleatório, né, que você pode escolher um aluno, né, você roda a roleta lá e pode escolher um aluno para responder determinada questão feita pelo professor, né? E também pode compartilhar pensamentos ali, fazer anúncios da turma, né? E direcionar também e planejar as tarefas do dia a dia. O Classcraft também, né? Ele é outro aplicativo online, tá? Ele é muito utilizado ali para interação ali para jogar junto professores e alunos. Ele utiliza muito das convenções ali do tradicionalmente encontrada, né, nos jogos de hoje assim. Os alunos, né, eles trabalham com a questão dos pontos, né, trabalham com as questões dos níveis, né? A questão do trabalho em equipe também, né? E atua nessa camada, né, de gamificação ali em torno desse currículo ali existente, né? E transforma, né? O jogo ele transforma uma forma como a turma ali ela é vivida durante o período letivo, né? Aí nós temos também o Moodle, né? Que talvez creio que aí a grande maioria já tenha visto, ouvido falar ou já utilizado, né? O Moodle. Ele é a plataforma EAD assim mais utilizada tanto no Brasil quanto no mundo, né? Ele possibilita, né, montar, gerenciar ali cursos online com entrega de conteúdo, promoção de interação, avaliação da aprendizagem, além de monitoramento e controle de processo educacional, né? Só que como nós sabemos, o Moodle ele não necessariamente é um ambiente gamificado, né? Ele não foi desenvolvido para ser um ambiente gamificado, mas, né, existem plugins, né? Esses plugins são responsáveis, né, por trazer essa gamificação. Então, assim, existe uma variedade enorme de plugins que você pode, né, utilizar no Moodle, né? Já de antemão já vou fazer um merchan aqui do meu curso MOOC lá de gamificação no Moodle, que nós temos também na plataforma do IFES, né? Quem tiver interesse depois pode fazer também. É bem interessante lá, a gente ensina os processos lá, mostra determinados plugins, funcionamento, entre outras coisas. Né? Então, assim, você pode trazer uma infinidade de coisas para dentro do Moodle, né? Você tem lá avatares, pontos, rankings, jogos, né? Uma variedade de coisas, barra de progresso, emblemas, assim, uma variedade enorme dentro do Moodle que você pode estar utilizando, né? E também a gente tem o WordWall, né? Que ela é uma plataforma também, né, projetada ali para criação de atividades personalizadas, né, em um modelo ali gamificado. Embora seja ideal a aplicação, né, com os alunos na fase de alfabetização, né, que ele cria alguns jogos para questões de ensino fundamental, ensinos de línguas, né. Ela é uma plataforma assim muito versátil, né? Você pode utilizar determinados conteúdos de uma aula dentro, criando os próprios games para os alunos, né? E tem uma multiplicidade assim, de atividades que pode ser criadas, né? Para o uso em diversas disciplinas, né? E aí também nós temos o Google Forms, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas utilizam forms
somente para pesquisas, né, preenchimento de formulário, mas não. Também o Google Forms pode ser usado na gamificação. Esses dois exemplos aí, né, os professores eles criaram, né, uma historinha, uma narrativa, né, e você, para passar, né, as sessões, né, que seriam do Forms ali, você teria que sempre responder uma pergunta anterior para você passar de sessão. Essa sessão seriam os níveis, né? Aí o professor ele trouxe, né, algumas perguntas sobre a questão da Hidra de Lerna e também trouxe, né, também uma atividade de história, né, sobre o conselho lá do rei e tal, criando, né, uma historinha ali sobre o caminho do poder na Europa do século XVI, né? Então, assim, foi bem interessante essas atividades. Elas envolviam, né, a questão dos níveis, né, que seriam trouxe os elementos dos níveis para dentro da plataforma, né, que o aluno ele ia avançando de acordo com que ele ia acertando as questões. Né? Então, assim, é bem interessante também para quem acha que só o Forms é para pesquisa, eles usam também para criação de histórias, né, na narrativa, né, no contexto da gamificação. E o Jamboard também, que é uma ferramenta muito, assim, ela ainda não é muito explorada, digamos assim, né? Mas o Jamboard, ele faz parte, né, da conjuntura de aplicativos do Google Meet, né? Ele fica lá no cantinho, que seria a tela inteligente, né, da Google, né? Muitas pessoas fazem uso dele, mas também pode ser usado na gamificação, né? Você pode, né, criar ali alguns jogos, né, utilizar pela própria tela do Jamboard, né? Você consegue desenhar, utilizar lá, né, a caneta lá, apagar com o dedo, como se estivesse no quadro branco mesmo, e trazer algumas atividades para os alunos no próprio Jamboard, né, que está atrelado dentro do Meet lá da Google, né? Nós também temos quizzes, né, que ele é bem parecido com o Kahoot também, né? Ele tem essa questão da competição, quiz lá, onde você vai adicionar as perguntas, né, sobre determinado assunto. Se você quer fazer um, uma pesquisa prévia de conhecimentos ou posteriormente, né, uma avaliação formativa, ou quer saber o que os alunos aprenderam, o quiz também ele é bem parecido com o Kahoot, né? E é também uma ferramenta aí super indicada também para utilizar também como gamificação. E um dos aqui que eu gosto pra caramba também é o Flipit, né? Esse Flipit, ele é um criador de jogos, né? Só que esses jogos, eles são criados, você utiliza, né? A partir de dados inseridos que você tem nas planilhas do Google, né? Ele utiliza os spreadsheets, né, do Google para estar criando os jogos. Né? Então, assim, é bem interessante. Ele tem uma vasta criação, né? E dentro dessas próprias planilhas que são criadas dentro do Google Docs, né? Você consegue criar determinados jogos, né? E varia, né? Nós temos ali jogo de cartas, temos quiz, temos roda aleatória lá, né? A roda da, da sorte lá, temos o caçador de tesouros, né? A diversão com palavras, a linha do tempo, a trilha do emblema, né? Vários outros caça-palavras, então vários outros, né? Quizzes, jogo da forca, jogo de soletrar e assim por diante, né? Tem uma vasta opção lá também. E também temos, né, o Socrative, né? Que ele é também outro tipo, né? Que você pode trazer, né? Ele ajuda ali os professores a descobrir onde os alunos eles precisam um pouco mais de orientação, né? Para que as falhas, né, da compreensão ele possam ser detectadas e abordadas, né? Aqui tem um exemplo aqui do Socrative, é o Space Race, né? Que é a corrida do foguete, né? O aluno ele vai ali, ele vai respondendo as perguntas, mas ao mesmo tempo ele está dentro de uma corrida do foguete, né? Que ele tem um tempo ali, ao invés de níveis, o foguete dele vai determinando a barra até o final, à medida que ele vai respondendo ali, né, as perguntas. E também temos o Ting Link, né? O Ting Link ele é uma ferramenta ali online que ela permite, né, a criação ali de imagens. Você pode pegar uma imagem, um determinado vídeo, né?
e aí trazer isso para um 360 graus ali interativo, né? Ah, eu quero explicar sobre, né, a Torre de Pisa, sei lá, de qualquer canto aí do mundo, ou determinada imagem de algum produto ou algo do tipo, né? Você pode inserir nesse ambiente ali, né, som, fotografias, imagens, vídeos, textos, links, né, posicionados nessa imagem ou vídeo para despertar nessa curiosidade, trazendo ali do aluno, né, o que é determinada coisa. Ele vai aprender explorando determinado conteúdo, vídeo ali ou imagem, né? Então, pessoal, esse aí foi a breve curadoria, né, que foi feita, né, de possibilidades, né, que você pode trazer para dentro da sala de aula com seus alunos. Obviamente que existem várias outras também, né, eu trouxe, assim, os principais utilizados no dia a dia, né, e aí, logicamente, que tem outras a serem explorados também, né? Mas isso daí fica aí um quantitativo legal, assim, para a gente que quer trabalhar com a gamificação, né? Já ajuda bastante.